Bom, então bom dia a todos vocês que estão aqui, boa tarde, boa noite para quem também vai assistir depois. Bem-vindos novamente ao nosso encontro da imersão Quando o Desejo Encontra Passagem. E hoje já é um dia assim muito especial, porque ontem iniciamos o Ano Novo Chinês, essa energia do cavalo, do movimento, do sentir. E eu até coloquei isso no meu Instagram para saber quem está sentindo, né, todo esse movimento. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E também ontem a gente teve um eclipse, né, o primeiro eclipse do ano, que também nos provoca muito nesse lugar do sentir. No nosso primeiro encontro, a gente trabalhou o olhar. Então, nós trabalhamos o leste da roda medicinal, que é o propósito aqui de vocês conhecerem através dela, a energia do fogo, o animal que é a águia, que enxerga além, né, de longe, ao mesmo tempo tem foco, mas é fora das ilusões. Então, vocês eu trouxe algumas perguntas e vocês começaram a ter mais clareza sobre vocês, sobre o momento de vocês, sobre o que realmente vocês querem. E hoje, agora, a gente já vai para esse lugar do sentir, do poder que é esse sentir, que é algo que eu tanto falo, para a gente ir construindo esse pilar e aí vocês possam sair no quarto encontro com isso em equilíbrio. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa meditação. Então, para alinharmos aí, né, o nosso sistema nervoso e vocês poderem receber todas essas informações de uma forma que elas se acheguem, fiquem, né, aí nesse consciente subconsciente. Todo mundo está com água do lado e caderninho, caneta, os apetrechos, todos estão? Então tá bom. Então bora lá. Fechem os olhos, encontrem uma postura confortável. Vai sentindo nesse primeiro momento o corpo. Sinta seus ombros, mexa seus ombros, o seu pescoço. Sinta um pouco seus pés, seus tornozelos, vai relaxando esse corpo. Vai sentindo se existe alguma tensão. Que seja ao fechar os olhos, perceba se os olhos estão tensionados, a sua face, a sua boca. Respira e vai soltando toda a tensão, relaxando esse corpo e permitindo que esse fluxo de inspirar e expirar, ele flua agora por todo esse corpo físico. Então, puxa o ar com vontade, enche esse peito e solta, esvaziando todo o corpo. Esvaziando de todas as expectativas, esvaziando das distrações, esvaziando de toda a ansiedade. E vai trazendo a sua atenção para o seu coração. Vai deixando com que os pensamentos, quando eles vierem, eles se vão. E vai se concentrando no centro do seu chakra cardíaco, que é o coração. Desse centro, então, emana uma luz dourada. E você percebe como ela sai do seu coração e ela vai se expandindo, se abrindo em volta de todo o seu corpo. Até que então, como um cilindro, você se vê envolvido por essa luz dourada. E assim ela começa a preencher cada partícula do seu corpo.
cada célula, penetrando na sua pele, nos seus órgãos vitais, na sua circulação sanguínea. E como pontinhos dourados, iluminados, ela vai adentrando no lugar mais sutil do seu corpo. Então você respira nesse lugar, respira nessa luz. Vai pedindo permissão à sua essência, para que ela possa ser sentida, para que ela chegue de verdade na sua vida. Se permita se abrir para receber o que vocês vieram receber. E respira 4 respirações profundas, dedicando a primeira respiração para esse seu corpo físico, que te guia, que te sustenta, que te move, que é perfeito da forma como ele é. A segunda respiração consciente, você vai trazer para o seu corpo emocional, esse lugar do sentir, entregando, se entregando a essa escuta. A terceira respiração você vai trazer para o seu mental, equilibrando ele com o seu emocional e com o seu físico, como um fio de luz que vai trazendo em cada nível, cada corpo. A quarta e última respiração você faz para o seu corpo espiritual, aquele que está ligado à sua alma, que tudo sabe, que não são os olhos da carne, é os olhos que tudo vê e sente e se conecta com esse mental, com esse emocional e com esse físico, para que então tudo seja visto, vivido, sentido, pensado e expressado de forma uníssona e em equilíbrio. Ao terminar de respirar, vai abrindo os olhos, voltando para esse aqui, para esse agora. Então, vou compartilhar aqui a roda. E eu quero que vocês me falem antes o seguinte: cada um aqui se comprometeu a fazer uma tarefa, uma atividade que abre caminho para aquilo que vocês enxergaram no nosso último encontro, que é uma dificuldade, que impede vocês ali de seguirem um fluxo livre no que vocês desejam. Aí eu quero que vocês levantem a mão aqui, quem conseguiu cumprir essa tarefa. Robson, muito bem. Cumpriu sim. Vi sua carinha, se mostrou. Depois você, né, você também comentou que você fez a meditação, mas achei legal que você se mostrou nas redes, mesmo não falando, muito bom. Quem mais cumpriu? Eu cumpri também. Eu fiquei de anotar toda a minha produção, e aí eu pude ver que. Mas isso eu sempre faço, né? Que as minhas metas mesmo, então eu estipulo as minhas metas e vou e executo, só saio lá do meu ateliê bonitinha depois que eu cumpro tudo certo. Então, eu fiz certinho esse planejamento. Perfeito. Dri? Eu cumpri a lição, não foi 100% não, mas eu fiz a questão da meditação, né? Então, eu fiz, mas não cumpri ela 100% não.
Perfeito. Então, eu gostaria que vocês anotassem como é que vocês se sentiram fazendo isso, tá? E aí, eu vou compartilhar aqui a roda das emoções. Eu quero que vocês anotem esse sentir a partir desse lugar. A partir de como é que vocês se sentiram? Ah, vou compartilhar aqui já para ficar mais fácil. Minutinho. Então, vamos lá. Essa aqui é a roda das emoções. Ela foi criada por uma pessoa, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas aqui ela traz diversas emoções que ajudam a identificar o que a gente sente diante de algumas situações. Então, alegria, interesse, a combinação dessas emoções vão trazendo outras emoções. Mas eu quero que vocês, se vocês sentirem, né, dificuldade de identificarem o que vocês sentiram, vocês olhem essa roda aqui e busquem palavras que descrevam como é que vocês sentiram a fazer essas atividades. Então, lembra que eu falei, era para ser algo que não fosse tão difícil, mas que ao mesmo tempo não fosse mais do mesmo, porque precisa tirar desse lugar de conforto, para que vocês observem como vocês se sentem quando vocês precisam fazer algo que não está sob o controle de vocês, tá? Então, deem uma olhada e escrevam como vocês se sentiram ao realizar essa atividade. E aí eu quero, depois que vocês escreverem, vocês podem digitar no chat aqui como vocês se sentiram, as palavras, tá? Antecipação podem traduzir como uma ansiedade, né? Então, por exemplo, para quem vai meditar, às vezes fica um pouco ansioso, aí tem dificuldade para conseguir. O medo, por exemplo, eu fiquei com medo assim do que as pessoas iriam pensar, eu aparecendo, né? Por exemplo, ou fazendo um vídeo, ou medo de errar, o medo de falar alguma coisa errada. Alguém ia tirar alguma dúvida aqui? O tédio, né? Nossa, achei chato. Fiquei meio entediada, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tive que parar para fazer. Então, só estou dando alguns exemplos aqui para facilitar e vocês identificarem. Todos escreveram? Mandem aqui para mim no chat.
As palavras, deixa eu ver. Serenidade, interesse, Adri, perfeito. Ansioso, entusiasmado, empolgado. Robson, muito bom. Alegria, tá. Vigilância. Muito bem. Muito bem. Então, vou compartilhar agora aqui. Parar de falar então, que eu tô falando muito então. A roda, rapidinho. Vamos lá. A gente trabalhou o leste e agora a gente vai trabalhar o sul da roda. Todos que estão aqui estão no leste, me lembrem, tá? Que eu falei da fase da vida do leste. Tem alguém aqui que está no sul do ao vivo? Eu vou falar. Ah, perfeito. Quantos anos você tá, amiga? 45. Você tá no mudo. Eu tô com 45, vou fazer 46 em abril. Perfeito. Então você está saindo do sul e já começando a entrar no oeste. O oeste a gente vai falar amanhã, mas você está até mais já aqui para o oeste, você vai perceber, do que para o sul. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de quem passa aqui por essa fase e para quem já passou, observar, né, se foi aqui também o que viveu. Lembrando que isso fica mais forte quando a gente está nesse lugar na roda, mas isso vai se repetindo ao longo do ano, quando a gente vai vivendo realmente as estações. E todas as direções, elas também têm uma influência na nossa vida, mesmo a gente não estando nela. É uma influência menor, mas isso é um ciclo, que ele continua, né, em todas as nossas fases. Então, o Sul, para quem está ou acabou de passar pelo Sul, o Sul ele é sempre um convite para a gente olhar as nossas relações. Geralmente, quando a gente entra aqui nessa fase, a partir dos 9 anos, né? É aquela pré-adolescência. Então, é quando a gente começa a descobrir o que a gente gosta no outro, o que a gente não gosta. Aqui, geralmente, vem os primeiros amores. É quando a gente começa a sentir como é gostar de alguém, né? A gente começa a construir amizades ou, né? Deixar as amizades que eram de criança e começar a se identificar com algumas outras coisas. Então, é muito um período de descoberta nessa primeira vez que a gente passa pelo Sul, que é dos 9 aos 13 anos de idade. Vai vindo também, os hormônios começam a se formar. Então, é uma fase assim complexa, né? Essa pré-adolescência, até entrar na adolescência, porque você não é mais aquela criança que viveu aqui, que olhava, que aprendia pelo que você estava enxergando. Aqui você começa a aprender pelo que você sente, você vai se conectando com esse sentir. Passar aqui pela segunda, né, terceira vez, geralmente é uma fase que vai fazer olhar para as relações, começa a questionar, porque mexe muito com esse sentir. Então, é uma perguntinha que geralmente eu faço, que é assim: como você se sente, então, quando você está com seu parceiro? Se às vezes aqui você já começa a enfrentar um problema de um relacionamento. Aqui, geralmente, você também começa a questionar as suas amizades. Aqui, você começa a questionar os seus limites, sabe? Assim, nossa, tô sendo talvez invadida, não com clareza. Clareza a gente vai descobrir aqui, mas inconscientemente você começa a sentir esses incômodos, porque o sul ele traz a energia da água e a água são as nossas emoções. A água é esse lugar do sentir. Ele tem também a energia do lobo, que é um animal muito perspicaz e muito ligado, né? Tem esse sentido muito aguçado. E ele é a estação verão, que é também a estação das águas, que inclusive é o que a gente está vivendo agora nesse período.
E é um momento que pega final de ano e início de ano. E o que a gente faz também nessa fase? A gente se questiona daquilo que serve, daquilo que não serve mais. Então, é esse o lugar do Sul. Eu já não olho, eu não tenho tanta clareza, eu não estou apenas olhando para a minha vida e buscando entender, eu estou sentindo. E às vezes esse sentir ele fica um pouco confuso porque a gente não aprendeu a sentir. E aí ele pede esse olhar para dentro. É realmente essa conexão com o coração. Mas como a gente tem uma mente que ela está trabalhando o tempo inteiro, mas a gente vai falar disso amanhã, que é o oeste, muitas vezes aqui a gente ignora o sentir. Então, mudanças aqui, elas nem sempre elas acontecem. Elas vão acontecer aqui que a gente vai falar amanhã. Por quê? Aqui dificilmente confia-se nesse sentir, mas o convite é justamente para confiar, é justamente para se ouvir. É aqui onde eu começo, né, saber o quanto que eu me dou para o outro e o quanto que eu me dou para mim. Um dos aprendizados aqui e aí eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta. Podem anotar essa pergunta aí. Como hoje é esse lugar do sentir, até eu sigo no sentir, eu não monto um script, eu não monto um slide. Mas eu quero que vocês anotem assim essa pergunta. Qual percentual de 0 a 100 que vocês se doam para você, vocês se cuidam, que vocês se priorizam, e qual percentual de 0 a 100 que vocês se doam para o outro, que vocês colocam o outro como prioridade? E aí o outro, lembrem-se aqui do marido, do namorado, do parceiro, no trabalho, com o chefe, com os amigos, com os filhos. De 0 a 100, qual que é o percentual que você se prioriza e qual que é o percentual que você prioriza o outro? E aí podem me escrever aqui também. Setenta 30, hoje é 50 50. Tá. Então, o que essa roda, né, e os povos originários, o xamanismo, com toda essa sabedoria, né, dessa ancestralidade, eles nos ensinam sobre esse lugar de se doar e de receber. 49% a gente prioriza o outro. 51% a gente deveria se priorizar. Para mim, 90 e o outro 50. Vejam como é, gente, sutil a diferença entre o priorizar a mim mesmo e o priorizar o outro. Às vezes a gente acha que priorizar a gente é. Então vamos lá, existe uma confusão do se priorizar, né? O me priorizar, muitas vezes pensam que eu estou sendo egoísta, porque como eu vou me colocar à frente de tudo, ser a primeira em tudo na minha vida, sendo que o meu filho precisa de mim, meu marido precisa de mim, meus pais precisam de mim. Então, esse é um primeiro ponto, a primeira confusão que vem, né? Mas aí você esquece, né, que você precisa estar bem, que é importante você estar bem para que você se doe para o outro. Se você não tem saúde, se você não está disposta, se você não está alegre, se você não está se amando, como que você vai ajudar o outro? Como que você vai amar o outro?
essa conta não fecha. Aí, quando as pessoas começam a entender essa prioridade, começam nessa busca do autoconhecimento, essas mudanças, esse lugar do preciso me amar mais, vou me cuidar mais, vou mais para academia, vou, né, todas essas, né, vou empreender todas essas mudanças que a gente está conversando aqui, que vocês desejam para o novo ano. Aí vem, então, agora eu vou 70% para mim e 30% para o outro, né? Não quero mais saber do outro. Mas não, é uma coisa muito sutil. É simplesmente 1% a mais que a gente se doa para que a balança ela realmente fique em equilíbrio, certo? Eu acho que a gente tem que estar bem para a vida, né? Então a gente tem que se priorizar para a vida, para estar bem para tudo. E estando nessa frequência, a gente está bem para priorizar o outro também. Perfeito. E aí vou trazer então outro exercício para vocês, que é o seguinte. Eu quero que vocês se recordem. A gente vai fazer uma meditação aqui. Vamos fazer já na meditação. Eu vou colocar um som só para vocês me falarem se vocês já conseguem ouvir a minha voz. Junto com a música. Vocês conseguem me ouvir? E a música? Tá. Então eu vou pausar aqui. Eu quero que vocês se conectem agora com esse sentir que vocês trouxeram ao fazer esse novo. Então, fechem um pouquinho os olhos. Novamente. E tragam esse sentir para o coração. Essas palavras, essa ansiedade, a serenidade, o foco. Quando vocês iniciaram esse compromisso com vocês. E respirem nesse lugar. O novo, geralmente, ele traz alguns desafios, porque por mais que ele pareça, em alguns momentos, até seja conhecido, você não tem pleno conhecimento. Você não sabe o que ele vai te trazer de volta a partir daquilo que você está praticando. E nisso, o corpo, com o tempo, ele vai criando algumas resistências. A mente vai trazendo algumas desculpas. Mas você vai se lembrando desse sentir, de como é quando você se compromete com algo que vai te levar até onde você deseja. E aí você vai trazendo agora para o seu coração o seu desejo. Aquele que te trouxe até aqui, que você quer realizar esse ano. Respira e vai observando agora como é que você se sente quando você se visualiza realizando esse desejo. Você já conseguiu compreender esse lugar do sentir, as palavras que vão definindo as suas emoções? Traga elas agora para o seu coração.
como você se sente. Perceba se existe algum sentimento de medo, de ansiedade para realizar logo, ou medo que adia para eu quero, mas pode esperar mais um pouco. E como alguém que segue no seu lugar de paz, de tranquilidade, sentada, se observando, você vai projetando à sua frente a sua imagem. Então você vai sentindo essa imagem a partir do que ela quer conquistar. Ao se ver neste lugar, você vai se conectando com memórias, momentos da sua vida que te trouxeram fortes emoções. Momentos como perdas, conquistas, que te marcaram. Alegrias fortes com algo que você conquistou na vida que tinha sido tão difícil. Ou grandes decepções, tristezas, com perdas que você não esperava. Como é que você se sentiu diante daquela situação? Olhe para essa imagem à sua frente e permita-se sentir as emoções. Porque esse é você quando passou por experiências parecidas com o que você ainda vai passar. Como é que você se sentiu? Quais são as experiências mais fortes que vêm à sua memória? Tente trazer pelo menos uma experiência de ganho e uma experiência de perda. E como você se sentiu em cada uma delas? Não tente racionalizar esse sentir. Deixe a mente de lado agora. Apenas sinta no seu corpo. Sinta nesse lugar.
E confie no que você sente. Atenção ao seu sentir, ao seu mente. Perceba se é difícil para você sentir. Se é difícil para você confiar e deixar que esse sentir tome controle. Continua respirando. E vai, aos poucos, se despedindo dessa projeção, desse eu à sua frente. Esse eu que sente aquilo que foi vivido, que ainda sente aquilo que foi perdido, como também aquilo que foi conquistado. E aos pouquinhos, ao se despedir, vai abrindo os olhos, voltando para esse aqui, para esse agora. E ao retornar, eu quero que vocês anotem esse sentir. Como vocês se sentiram diante de uma perda que marcou a vida de vocês. Como vocês se sentiram diante de uma conquista que marcou a vida de vocês. Qual foi esse sentir? Anotem no caderninho de vocês. Todos conseguiram sentir, olhar para esse momento da vida e se conectar ao que foi sentido? A sua imagem travou, Dri. Pode falar, Robson. Consegui. Só não consegui me conectar com algo bom. Conectei com duas coisas um pouco
traumáticas, mas eu consegui. Uhum. Teve alguém mais que também não conseguiu se conectar com o lado bom? Tá no mudo. Sempre que eu lembro das conquistas, né, do que eu consegui, para mim é o auge da felicidade. Então, é um momento que eu me sinto assim, muito, muito, muito feliz por ter conseguido. E a perda, as perdas que eu tive na minha vida foram devastadoras, né? Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil da vida. Perdas. Uhum. Dri, como a sua imagem está travada, eu não sei se você quer falar algo, que eu vi que você não está no mudo. Sim, no caso, né, eu senti, assim, nas conquistas, né, eu senti muita felicidade, né, porque foi uma confiança, né, então a vida, ela me surpreendeu porque ela me entregou algo além do que eu queria, né, e eu fiquei muito contente com aquilo, fiquei assim, sem acreditar, né, chegou a ser inacreditável para mim. E no caso, né, eu vou falar assim, de perda, mas eu vou colocar entre aspas, é quando, tipo assim, eu não confiei no meu sentir, né, eu estava tudo certinho, confiando na vida e no universo. Então, quando eu não confiei na vida, né, naquele sentimento que ele vinha do chão, que eu sentia subir, né, subindo, eu acabei que eu trilhei caminhos dolorosos, sabe? Tá. Mas eu quero que vocês anotem bem esses sentimentos ruins que vocês tiveram com essas perdas, com esses caminhos horrorosos. Por que que eu estou falando isso? Vocês desejam chegar em um outro patamar da vida de vocês nesse ano. E a vida é um ciclo a todo momento de vida, morte, vida. Ou seja, está sempre nascendo algo novo, ao mesmo tempo que está morrendo algo velho. E isso que vocês sentem com a perda, muitas vezes é o que pode estar travando vocês de se jogarem para esse novo, de soltarem esse controle, de realmente se entregar para viver o que vocês precisam viver. A Adriana trouxe uma coisa muito boa, que é assim, é confiar no que vocês sentem, tá? E a confiança no que vocês sentem é validar também esse sentimento ruim, essa tristeza profunda, raiva, muitas vezes, que vem com uma perda. Então, é preciso vocês olharem para esse sentimento, validar, confiar, encarar, para que vocês consigam soltar. E aí sim as coisas comecem a fluir. Então, eu quero que vocês reflitam agora se, diante do momento que vocês estão, para vocês conquistarem o que vocês querem esse ano, se esses sentimentos das perdas, eles não estão ainda ressoando nesse campo de vocês, tá? Se não existe ainda aquele lugar, leia o que vocês escreveram, olhem para o que vocês querem e o caminho que vocês estão tomando, as decisões que vocês estão tomando, e veja se esse sentimento, esse sentir da perda, que às vezes é uma desconfiança também, pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza que vem, pode ser um medo de olhar para isso. E aí o que que você faz? Você acumula, você não solta. E isso vai te travando para você seguir. Porque aí, de repente, é um medo de se abrir para um novo relacionamento, um exemplo, com medo de viver, né, a dor que foi do outro, de uma decepção, de uma perda, se abrir para uma situação de um novo trabalho, com medo de perder o que você conquistou, porque em algum momento você perdeu uma base que era muito sólida na sua vida. Então, tem diversas situações aí para vocês
olharem disso que vocês querem e compreenderem se não está ressoando esse medo. Faz sentido para vocês? Quando vocês olham, vocês conseguem identificar algo assim? Eu não sinto, sinceramente, eu não sinto esse medo, não tenho essa raiva. As perdas, elas causaram tristeza, né? Mas a tristeza, ela tem que ser trabalhada porque tem coisas da vida que não estão no nosso controle, né? Então, chega uma hora que passa. E é encarar com o peito aberto, novo, né? Buscando aquilo que a gente tem dificuldade para aprender e seguir em Perfeito. Se frente. você não sente, é porque realmente liberou. Quem não sente isso, gente, liberou. Lembrando que assim, olhe para você com sinceridade, sempre se olhando com sinceridade. Se é uma coisa que você não sente, que você vê, que você está no caminho e está fluindo, é porque não existem emoções do passado mais te prendendo. Se não está fluindo, se existe dificuldade, então olhe de novo, porque tem ainda alguma emoção represada. Tem esse lugar aí do sentir, existe alguma coisa que ainda está travando, tá? Esse é o principal ensinamento de hoje, porque o Sul, ele vem dessa compreensão. O Sul é para ajudar vocês a compreenderem a energia, os sentimentos, as emoções que acontecem, né, no decorrer da vida, diante de cada situação que você enfrenta, de cada decisão que você toma, para ajudar você a confiar, a não negar. Porque negar é represar. E negar, você passa a agir motivado pelo medo. Sim. E O não engraçado, motivado pelo que você realmente sente. porque ainda estava no Sul, mas tem, eu acho que alguns anos, eu não me recordo agora quando foi especificamente que a gente fez a roda, né? A roda xamânica. E lá eu ainda tinha, quando a gente fez aquela roda, eu tinha ainda muita essa questão da tristeza e do medo de seguir em frente por conta dessas perdas. E aquele trabalho que a gente fez ajudou a destravar isso. E lembra que eu fiz e chorei muito, eu não conseguia olhar para o portal à frente sem me despedir, por exemplo, dos meus pais. E aquela dinâmica que a gente fez me ajudou muito a encerrar, chorar, soltar e falar: gente, é necessário seguir à frente sozinha, já que é a condição de hoje, né? Então, me ajudou muito. E aí, o barato é que eu chego ao final do Sul conseguindo ter feito a lição de casa. Olha que barato. Olha, você foi perfeito, assim, porque é isso que a roda é na nossa vida. Quando a É, gente se permite viver a roda. Então, você foi meu excelente caso agora de sucesso, amiga. Obrigada. e eu tava com medo de me despedir, inclusive de relacionamento, e eu olhava e falava assim, meu Deus, mas eu vou ter que me despedir logo, vai ser. E no fim das contas a vida se encarregou e hoje eu me vejo, e ó, eu tô finalizando e eu já me vejo assim completamente limpa, zerada e leve. É um barato, gente, mas mas funcionou assim 100% para mim. É. Quando a gente faz esse trabalho mais individual, para vocês entenderem, a gente vai mais profundo nessa roda. Então, a gente vai olhar ali cada etapa da sua vida e compreender onde trava. E, geralmente, esse olhar, ele não é confortável. Por isso que eu digo assim, tem resistência, às vezes tem resistência para olhar, às vezes não consegue numa meditação se conectar. Isso é tudo importante para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo. Essa autoobservação, ela precisa ser feita a todo momento. Ah, eu não consegui nem chegar em memória nenhuma. Então, existe aí um sentir que está te impedindo, está cada vez mais coberto. Então, a roda medicinal, ela serve para a gente ir tirando essas camadas, como uma cebola mesmo. Você vai retirando, 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 porque aí você vai chegando realmente na sua essência.
essa essência pura, essa essência livre, né? Descobrindo esse poder que é quando você é movido pelo seu sentir, esse sentir que ele é permitido, ele não é negado. Quando criança, que é esse momento que se vive no leste, muitas vezes a criança ela é reprimida no que ela sente. Perceba isso também. A gente fez esse exercício, né, na aula passada, no encontro passado, com a criança. Será que essa criança, ela também era reprimida no sentir? Não chora, né? Se brigou às vezes com um amiguinho, não é para fazer isso, porque a gente está numa cultura que nós não somos ensinados a sentir, nós somos ensinados a pensar. Porque qual que é o correto? Por que que você está chorando? O que que te magoou? O que está te chateando? Por que que você está com raiva? Por que que você bateu no seu amiguinho? O que que te despertou essa raiva? Olha a importância de um diálogo para uma criança, para que ela não seja repreendida no sentir. E muitas de nós não tivemos, e muitos hoje ainda não têm, porque cada vez mais os pais estão tão atarefados, né, e numa missão de garantir o melhor numa estrutura física, que acabam se esquecendo que o melhor, ele vem nessa base sólida dessas emoções, desse exemplo. Mas mesmo que você não tenha tido isso nessa infância, esse exercício do Sul de hoje é para que você se observe, faça você esses questionamentos. Né? Quando você sentir uma emoção diante de algo que você começou, de uma atividade, se questione de onde vem? De onde vem essa alegria, esse entusiasmo? Qual é o lugar? Nossa, é o lugar da minha criança que viveu, que foi para cima, que fez, sabe? Da pessoa que eu sou, que eu gosto de começar algo novo, eu gosto de me aventurar, eu gosto de ter liberdade. Então, esse é o lugar da alegria, mas de onde vem o medo? Quando vem os sentimentos negativos, a raiva. Poxa, a raiva vem de todas as vezes que eu fui podada. Então, estou citando um exemplo meu. Eu estou passando por um momento de uma mudança física, de casa, totalmente inesperado. Mas nesse movimento que é a energia do cavalo, que é assim, não interessa se você não está pronta, se você não planejou. Vai. E, gente, a energia do cavalo é assim, só confia no que você sente. Se eu for olhar para a estrutura física, quando eu decidi mudar, não existia nenhuma. Eu simplesmente falei, eu preciso me mudar. Era o que eu sentia. Ah, mas você tem a casa? Não tinha. E aí, a estrutura, eu fiz esse post ontem, né? A ponte para essa travessia, ela vai se construindo assim esse ano. Primeiro, você confia no seu sentir. É esse ano em tudo na vida, tá, gente? Mas esse ano isso vai ficar muito mais forte por causa dessa energia que reverbera do cavalo. Primeiro, você confia no que você sente. Mas veja, investigue, se questione. Amanhã a gente vai falar sobre o pensar para vocês saberem o que é realmente o sentir e o pensar. Mas hoje vocês já sentiram na pele, já se conectaram através do exercício. Então, você vai primeiro confiar no seu sentir. A partir da confiança desse sentir, você dá um passo. Aí você vai ver que vai se formando, ó, essa ponte para você dar um outro passo. É como um degrau, vamos falar, né? Existe a ponte todinha ali, mas imagine que são faixas, né? Que vão se formando para que você chegue lá do outro lado. E isso é feito quando você confia no que você sente. Porque esse sentir, ele é profundo, ele é um sentir de alma, ele é um sentir da sua essência. Ele é essa comunicação, digamos assim, direta com o divino, é o coração. O E é coração a ele nunca atração também, fala. né? É a O sentir atração. traz vibração, exatamente. Aquilo que a gente sente é o que faz o nosso corpo vibrar. Eu não vou entrar ainda muito nesse detalhe aqui hoje, mas é o que, por exemplo, fica muito claro nos trabalhos que eu faço com os cavalos, e eu falo que vocês precisam começar a observar na vida. É aquilo que a gente sente que a gente vibra. Então, muitas vezes uma pessoa chega aqui na frente de um cavalo e eu falo assim: como você está se sentindo? Sempre a pergunta é assim, bem, confiante. E aí o cavalo mostra que não. Que quando ela traz uma questão que ela precisa olhar, ela tá ali morrendo de medo ou tá super ansiosa. E aí o cavalo mostra ali na hora. Então amanhã, no encontro de amanhã, a gente vai começar a entender mais isso. A compreender o que é a mente e o que é o sentir. O que é o coração.
Para hoje, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Querem comentar aqui alguma coisa? Tá claro para vocês o que é o sentir? Vocês conseguiram se conectar? Vocês conseguiram compreender se esse sentir ele está influenciando o movimento de vocês, seja no avante, seja no tô indo, eu tô seguindo meu sentir, ou seja no tipo, caraca, esse sentir está me bloqueando um pouquinho. Isso aconteceu? No meu caso, aconteceu o seguinte: eu observei que eu não me senti preso às situações em si, mas eu me senti preso e eu observei resquícios hoje da minha vida de como eu me comportei, de como eu reagi nos momentos dessas perdas. E uma coisa muito interessante que eu me conectei com o que eu vivo hoje é o quê? A dificuldade de me expressar, a dificuldade de me gravar, a dificuldade de me mostrar, veio de como eu reagi também nesses dois momentos que eu senti, onde eu fiquei calado, onde eu não consegui dizer o que eu queria dizer, onde eu não consegui expressar o que eu gostaria de ter expressado na época. Então, eu acho que eu fiquei mais preso ao resquício da minha reação, de como eu não consegui reagir, e eu trouxe isso para o atual. E muitas vezes eu não consigo, nessa questão de me mostrar, de mostrar o meu trabalho, de me expor nas redes, eu não consigo exatamente colocar isso, expressar da forma que eu gostaria de ter expressado, de expressar agora, como eu não consegui quando eu gostaria. Então, essa foi a sensação, esse foi o sentir agora. Muito bom. A expressão é o último pilar que a gente vai ver aqui na semana que vem, que é o norte. Então, primeiro a gente passa como eu me enxergo, como eu enxergo as situações, como eu me sinto, como vocês se sentem, e é exatamente isso, porque o que define também o soltar esse lugar do sentir é como a gente reage diante das situações. E quando tem essa repressão, quando a gente não sabe gerenciar as nossas emoções, porque eu não confio em inteligência emocional, porque a emoção não está ligada a uma inteligência, né? Sobre a gente saber gerenciar. Quando você aprende a gerenciar, você vai saber que essa emoção, ela não vai mais te trazer uma reação. Você vai primeiro sentir, vai soltar, para que aí você aja de uma forma limpa, né? Aí, enfim, isso daí a gente vai ver a questão da expressão entra no último pilar. A gente alinha esse olhar que foi, alinhamos hoje, então, esse lugar do sentir, importante, né, trazer com toda essa clareza. Amanhã a gente vai olhar para esse lugar do pensar da mente, que muitas vezes mente. Então, quem assistiu, quem você escutou aqui, a gente se encontra amanhã. Para quem vai assistir gravado, também quiser participar ao vivo, a gente encontra amanhã, senão também vai ficar gravado. E aí, na semana que vem, eu vou definir o dia para enviar para vocês, que seria o encontro que não aconteceu. A gente trabalha o expressar. Porque quando a gente tem clareza sobre o que nós somos, sobre o que nós sentimos, confiamos no que nós sentimos, e integramos o nosso pensar a isso, não deixando a mente nos enganar sobre aquilo que a gente já sabe, a gente se expressa com clareza e confiança. É uma coisa que simplesmente flui, simplesmente sai. Não precisa nem ser muito trabalhada. Mas, quando a gente chega no norte, que vocês vão aprender, a vida vai trazendo algumas pegadinhas para provar que a gente está fazendo o trabalho direito das outras direções. Mas isso a gente vai aprender lá também. Certo? Certo. Dri, quer falar alguma coisa? Tá travado, eu não te vejo, mas seu microfone está no mudo. E aí eu vou passar um exercício, então, para vocês fazerem, que é o como eu me sinto quando. Então, anotem essa perguntinha. Como eu me sinto quando? E aí eu quero que vocês observem no dia a dia como é que vocês se sentem diante das situações que vocês querem mudar.
como eu me sinto diante desse trabalho que eu quero mudar. Como eu me sinto diante desse relacionamento que eu quero mudar. E veja, a mudança, às vezes, é só uma forma de pensar, uma forma de agir. Às vezes são mudanças mais fortes, né? Às vezes são mudanças do tipo de largar. Enfim, a gente vai na manhã conversar um pouco sobre isso. Esse é um exercício que vocês podem continuar fazendo hoje, mas para vocês também fazerem isso na vida, porque é sempre muito importante fazer essa reanálise para perceber algumas decisões que podem ser tomadas a partir delas. Certo, queridos Certo. e queridas? Muito Então, por hoje é obrigada. isso. Muito obrigada pela presença Obrigado. de vocês. Uma excelente quarta-feira de cinzas. Agora a gente inicia a quaresma. Um momento também para quem quiser aproveitar, se conectar com esse sentir, mesmo não sendo católico, eu não sou católica, mas dentro dessa espiritualidade é um momento que também nos ajuda muito. Essas egrégoras, a gente tem uma influência, então quem quiser aí fazer um propósito, né, aproveitar essa fase é muito legal também para entender como que se sente diante de tudo, tá bom? Muito obrigada, meu bem. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.